no mínimo. 9h já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já volta com o nosso quadro Penal News, já aqui na presença de Bruno Calado, que hoje trouxe mais um convidado, Raimundo Palmeira, advogado também criminalista, muito conhecido, inclusive. Bom dia para vocês, tudo bom? Bom dia, Paulo. Bom dia, E hoje a gente você trouxe, inclusive, né, Bruno, um tema muito importante, muito curioso também, que é a abordagem criminológica ao doente mental. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo as coisas, enfim. Eu queria que você pudesse falar um pouco com a gente como é que se dá essa abordagem a quem tem esse tipo de patologia e comete crimes. O procedimento é o mesmo? Deve ser? Bom dia, Paulane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez um prazer grande estar aqui hoje na companhia do mestre Raimundo Palmeira, esse que vem sendo meu professor da advocacia criminal, quem abre minhas portas na advocacia criminal, com quem eu aprendo, com quem eu bebo de todas as experiências. E trago esse tema hoje muito pertinente, inclusive a presença do Dr. Raimundo Palmeira, que é um grande estudioso dessa área, um grande estudioso dessas situações, desses casos, né? Já fez psicologia, grande psicólogo também, estudante, né, dessa área, e vem para falar um pouco dessa abordagem sobre o doente mental no âmbito criminal. É isso, doutor? Perfeito. A primeira pergunta, Paulane, é sobre essa parte de como acontece essa abordagem, justamente, doutor, sobre o doente mental no âmbito criminal. Como é que acontece? Quero cumprimentar aqui, Paulo, quero cumprimentar Bruno, parabéns por esse espaço aberto, parabéns pelo programa todo, né? É importante dizer, eu em realidade, eu não terminei a psicologia, eu fiz psicologia até o 8º período, eu sou pós-graduado em neuropsicologia clínica. Então, veja bem, mas sempre fui fascinado pela criminologia. A criminologia vai além do texto frio da lei. A criminologia busca mergulhar na personalidade criminal, busca a criminogênese, busca o porquê do indivíduo cometer crimes, matar, estuprar, assaltar, busca essa explicação. E na base da criminogênese, nós encontramos muitas vezes como fator de influência para a explosão do delito a doença mental. É importante se dizer isso para evitar a discriminação ao doente mental, porque durante muitos anos se entendeu que todo doente mental era perigoso. Todo doente mental não é perigoso, é uma minoria. A doença mental é um fator que contribui para o cometimento do crime. E ela pode chegar ao ponto de influenciar determinadas patologias, como esquizofrenia, paranoide e tal, de influenciar tanto que faça com que o indivíduo perca o controle sobre seus próprios atos e perca a concepção da realidade externa. É quando vem o delírio e a alucinação. Para o ouvinte, não é só o pessoal da área de direito que assiste, para o ouvinte leigo, o delírio é quando o objeto interpreta uma realidade, o cidadão interpreta uma realidade que efetivamente existe de uma forma diferente. Eu boto a mão no bolso, ou eu me coço e o indivíduo ali já interpreta que eu estou fazendo aquilo para zombar dele, ou para desafiá-lo, ou para atirar nele. Isso é o delírio. O delírio, o fato existe, a interpretação é que é deturpada. Na alucinação, não. Eu percebo um objeto que não existe. Eu ouço vozes, eu vejo pessoas que não estão presentes. Essa é a alucinação. Esses dois elementos são muito essenciais para se falar em termos de doença mental. Não é por eles somente que eles podem, lá o especialista, o psiquiatra, diagnosticar. Porque pode haver um surto eventual e aí é complicado. O indivíduo o indivíduo sob violenta paixão, ou o indivíduo até sob violento estresse pode surtar. Isso é muito difícil de se explicar. No direito penal americano, existe um quadro chamado, um instituto de defesa chamado de insanidade temporária, que é justamente esse surto eventual. O indivíduo concebe a realidade normalmente, mas surta. É muito perigoso se trazer para o Brasil hoje, porque a nossa concepção de júri popular, principalmente quando a gente fala em crime doloso contra a vida, em homicídios, porque o júri popular no Brasil não é preparado com aquele cuidado que tem o júri americano, onde tem entrevistas prévias com promotor, com advogados, onde as recusas são fundamentadas, estudadas. Aqui a gente recusa pelo olho ali. Então, a aplicação da lei, ela tem que ser revista de uma forma diferente nesses casos? Sim, se a lei penal estabelece o que nós chamamos de inimputabilidade penal, é quando o indivíduo não tem condições de responder. Porque, veja bem, é importante se dizer que a pena, ela tem um duplo efeito. Ela é
ela tem um efeito retributivo, que vai servir pedagogicamente de uma prevenção para que os outros não cometam crime, mas ela tem o aspecto ressocializador. Nenhum dos dois funciona se o indivíduo cometer o crime sob delírio ou alucinação, sem concepção da realidade. Vai se sentir sempre um injustiçado. Então é por isso que a lei penal trata aplicando a medida de segurança. Quando o indivíduo é constatado que o crime foi cometido pela falta da concepção da realidade legal, delírio, alucinação, o indivíduo, ele muitas vezes na alucinação acha que está agindo correto, atirou em alguém sem nada, mas atirou porque ele é o salvador da humanidade e aquele cara para ele é o anticristo. Isso vai uma base delirante, alucinatória grande, não é? Então, quer dizer, ele até acha que não sabe por que está sendo punido, a pena não vai servir de nada para ele, vai servir de revolta, eu salvei a humanidade. Então é por isso que o legislador já desde 1940 ainda precisa aperfeiçoar, porque o legislador não contempla especificamente, nós sabemos hoje que tem problemas neurológicos pouco estudados. Tem um quadro que o Lombroso, no século XIX, num livro dele de 1890, salvo engano, Homens de Higiene, outro livro, Os Criminosos, Lombroso é o criador da criminologia, em 1875, com O Homem Criminoso. Ele já falava de uma epilepsia psíquica. E muita gente confunde, achando que a epilepsia, a periculosidade da epilepsia é o epilético neurológico. Não, epilepsia não é doença. É um conjunto de sintomas que pode decorrer de uma doença e até de uma descarga elétrica anormal cerebral, que é uma descarga elétrica anormal, que faz com que se libere muita substância neurotransmissora e o cérebro perca o controle. Quando ela é na região do lobo temporal, o lobo temporal, que fica localizado aqui, ele exerce muito controle sobre a região límbica, que é a região cerebral primária que os animais têm. Aí aqueles impulsos, aquelas reações impulsivas violentas são controladas pelo lobo temporal. Se essa descarga elétrica ela é demasiada só setorializada no lobo temporal, o indivíduo não perde a concepção da realidade, mas perde o controle sobre as suas reações impulsivas. E aí aquele crime com 30 facadas, 40 facadas pode decorrer, mas o direito ainda não se aperfeiçoou para isso. Pois é, a gente também vê acontecer bastante, né, se utilizar desses aspectos quando como um álibi, na verdade, quando algumas vezes também não se aplica essa situação de transtorno mental, né? Acontece muito também esse tipo de situação? Isso. Muitos se valem dessa doença mental, dessa patologia, que não existe de fato naquele indivíduo, mas acaba sendo um instituto usado pela defesa e não comprovado a posteriori, né? Então, muitos se valem dessa patologia que existe em muitos criminosos hoje em dia para se propagar uma defesa inexistente, né? E acaba que depois, a partir de exames psiquiátricos, a partir de exames elaborados por quem de competência, acaba que não resta comprovada essa patologia e a defesa perde a força. Mas em tantos outros, acaba que fica comprovada, fica atestada a patologia e a defesa se fortalece a partir dela para absolver o réu, para tornar o réu inimputável. Mas aí é onde está. Chegando a essa conclusão, a absolvição do réu, por exemplo, quando o réu é culpado e ele continua oferecendo risco à sociedade, ele deve ficar em liberdade ou não? Veja bem, a absolvição pela doença mental, ela não é uma absolvição própria. É a chamada absolvição imprópria. O juiz absolve, mas determina o internamento para tratamento. E aí não tem prazo. É preciso que haja um exame para constatar que aquele indivíduo já está... A doença mental, algumas das patologias não tem cura. Então, para constatar que ele já está sob controle e que não oferece risco à sociedade para poder ele ter por cumprida a medida de segurança. Mas qual o problema da falsa alegação de doença mental? A defesa que alega doença mental numa situação em que o cliente não está sob ela, está correndo o risco de transformá-lo, inclusive, em doente mental. Porque, veja bem, o internamento vai implicar em tratamento. O psicotrópico, ele tem a influência necessária no doente mental, no portador da patologia. Mas o cidadão normal, o cidadão que tem a concepção da realidade, que nunca teve a doença mental, vai se submeter ao tratamento psicotrópico, vai gerar drogadição, pode retardar o funcionamento cerebral ou acelerar, vai adoecer. O cara vai passar ali 3, 4 anos se tratando sem ter a patologia. Se medicando. Então é complicado. É complicado e não é a melhor defesa. Porém, também é importante que se veja
que é essencial que se tenha em mente e que se constate se houve a doença mental na base do crime. Aquele rapaz estudante de medicina que assassinou várias pessoas no cinema, no shopping de São Paulo, o júri rejeitou o laudo pericial de esquizofrenia paranoide dele. E ele foi para um presídio. E no presídio, lá em São Paulo, ele veio cumprir pena na Bahia, na terra dele. Agora, uns 3 anos atrás, ele surtou na cela, matou o colega de cela. Comprovadamente sob surto. Então, quer dizer, o presídio não é o local para o cara que agiu em decorrência da doença mental, né? Porque são os 2 elementos que caracterizam a inimputabilidade. E é um outro detalhe que nós constatamos hoje. Essa histeria punitiva que a gente tem e que não está resolvendo o problema, se aumenta a pena, se prende demais e o crime está aumentando. Olha, só o ignorante completo para aplicar um remédio e ver que o paciente está piorando. E é o que acontece no Brasil hoje. A violência gera violência. Eu não estou aqui querendo dizer que a gente vai dar um buquê de flores ao assaltante de rua, não. Ele tem que responder. Mas nós temos que saber estabelecer quem precisa ir para a prisão. Não porque a gente sobrecarrega os presídios estão piorando. É um problema, de fato, que a gente já vem mostrando bastante, inclusive aqui e colocando doentes mentais lá dentro. Exatamente. Também. Por quê? Porque o especialista, o perito, ele tem medo de dizer que o cara é inimputável. Olha, em Alagoas, eu desafio dizer que de cada 10 casos que são submetidos, talvez só saia um laudo como inimputabilidade. E nós temos situações concretas de delírio, de alucinações. Não é? Então, o especialista tem medo. Porque ele diz que é doente mental e as pessoas acham que ele está beneficiando. Não, o efetivo doente mental não está sendo beneficiado com a medida de segurança. Se passar 10 anos sem se adequar à realidade, ele vai passar 10 anos internado. É verdade. A gente agora, encerrando o nosso tema, né, a respeito da criminologia associada a transtorno mental, a gente sempre tem aqui no nosso quadro Penal News, Raimundo, o hábito de ler uma poesia antes do fim do quadro. E eu soube, inclusive, que você fez uma agora há pouco à mão, né? O Bruno me instou a fazer uma ali. Doutor Raimundo é poeta, tem livros já publicados, né? E aí eu pedi para que o doutor Raimundo trouxesse. E ele acabou esquecendo, aí disse, não, mas não tem problema não, me arranja um papel e uma caneta, e aqui durante o intervalo ele já fez uma poesia, inclusive temática. Né? E ele vai recitar agora pra gente aí. Então, anotei aqui porque eu fiz agora, né? Então não tem como ter decorada, né? A doença mental, em seus delírios e alucinações, é a paixão que quebra as fronteiras. E através dos limites da emoção, além do mar, sem eira ou beira, só o amor traz. Como foi que eu coloquei aqui, peraí, viu? Só o amor traz as compensações. Disse que longe se faz a cura, mas em seu fulgor de alucinações, não é a paixão, afinal, também loucura? É o livro sobre a doença mental. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. A gente volta a se encontrar, então, em outra oportunidade. Muito tá obrigado. Bom? Muito obrigado. Uma honra muito grande. Repito os parabéns. A apresentação perfeita desse programa, a ideia do momento jurídico. Eu vibro com o sucesso de Bruno. Obrigado, Bruno fez o primeiro júri dele comigo. É verdade. Bacana. E hoje brilha. Então, Obrigado. Um abraço, um beijo no coração de cada uma dos telespectadores. E a gente segue falando ainda sobre a área criminal. A Polícia Civil deflagrou na manhã dessa terça-feira a Operação Pianju, com o objetivo de desarticular um grupo de atuação interestadual e internacional. Ao todo, foram expedidos 126 mandados judiciais para serem cumpridos nos estados de Alagoas, Espírito Santo, São Paulo e Ceará. O grupo criminoso alvo da operação é suspeito de cometer lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e particulares, inserção de dados falsos em sistemas informatizados, falsidade ideológica, estelionato e falsa comunicação de crime. E você segue aí vendo essas imagens da operação que acontece desde as primeiras horas dessa manhã, aqui também no nosso estado, como eu já disse, no Ceará, Espírito Santo, São Paulo e também para desarticular esse grupo que atua também de forma internacional, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Não sai daí.